por pessoas, por judeus, por outras pessoas que não acreditavam. Paulo vai sofrer uma perseguição. No capítulo 17, Paulo vai chegar em Tessalônica, Paulo vai ser perseguido, Paulo vai para uma outra região, uma cidade, uma região chamada Bereia, mas os que o perseguiam vão continuar o perseguindo e vão atrás dele. Paulo vai sofrer sempre perseguições no decorrer da sua caminhada, no decorrer do seu ministério. E Paulo, quando a gente olha para as Escrituras, ele está sempre acompanhado de pessoas. Paulo foi acompanhado de Barnabé, Paulo esteve acompanhado de Silas, e Paulo sempre esteve ministrando, levando a palavra do Senhor, acompanhado de irmãos, de amigos. Mas nesse trecho que nós lemos, nós vamos perceber que algo diferente acontece. Paulo, ele é separado. Paulo, ele parte agora sozinho. Paulo, ele começa a pregar, mas dessa vez desacompanhado das pessoas que estavam com ele durante a caminhada, durante toda a sua trajetória. Sempre Paulo esteve acompanhado, mas nesse momento específico, Paulo agora vai se encontrar sozinho. Percebemos que Paulo, ao começar a pregar, ao levar o evangelho, estava acompanhado, e sempre que estava acompanhado, sempre que falava de Jesus, ele era perseguido. É até contraditório, ou justifica, porque antes Paulo perseguia, e alguém que antes perseguia, agora é perseguido. Nesse trecho do versículo 15 em diante, nós vamos perceber que a perseguição foi tão grande diante da vida de Paulo, que foi necessário levar ele para um outro lugar. Paulo agora vai ser levado a Atenas, e Silas vai ficar juntamente com Timóteo em uma localidade chamada Bereia. Paulo agora vai sozinho, porque a perseguição, as pessoas saíam de cidades, de localidades distantes para perseguir. Paulo foi perseguido em Tessalônica, em Bereia, e agora, para evitar que Paulo perdesse a sua vida, para que Paulo fosse açoitado, fosse preso, Paulo é retirado. Eu quero pedir a atenção dos irmãos para que a gente possa compreender esse contexto. Paulo chega agora em uma cidade, em uma localidade chamada Atenas. Atenas, ela é o berço da filosofia, da forma de pensar dos filósofos. Quando nós estamos na escola, nós falamos muito, ouvimos falar da cultura grega. Nós aprendemos sobre os filósofos, sobre as formas de pensar, sobre os questionamentos. E Paulo agora é levado para uma região que no versículo 15, versículo 16, vai dizer que era repleta de idolatria. Uma cidade repleta de pessoas que adoravam outros deuses. Paulo é levado para uma cidade que, anos atrás, pessoas foram mortas sendo acusadas de pregar sobre outros deuses. Olha o nível de idolatria da cidade. A cidade era tão idólatra que, se algum deus fosse considerado desrespeitado, se algum deus fosse colocado de uma outra forma, fosse apresentado de uma forma que eles não estavam acostumados, essa pessoa poderia perder a vida. Teve um filósofo chamado Sócrates, que 400 anos aproximadamente antes de Paulo, perdeu a sua vida ao ser acusado de apresentar uma nova ideologia. Então a perseguição existia. A perseguição, ela não era naquele momento apenas contra o cristianismo, mas era uma perseguição sobre qualquer outra ideia que fosse contrária às suas vontades. A gente pode fazer até um paralelo com os dias de hoje. As pessoas estão tão focadas nas suas formas de viverem, nas suas formas de observarem o mundo, que elas não conseguem ouvir, que elas não conseguem analisar outras perspectivas, a ponto de julgar essas pessoas que trazem uma nova ideia, trazem uma nova mensagem. Nessa introdução ainda eu quero chamar a atenção para dois grupos de filósofos que ali existiam. Existiam os epicureus e os estoicos. Olha o grupo que Paulo estava enfrentando agora. Paulo estava enfrentando os epicureus, que eles diziam que Deus não interferia de forma alguma na vida humana. E ele tinha um outro grupo chamado estoicos, que vivia baseado na razão, vivia baseado naquilo que eles achavam mais importantes.
Se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente ainda percebe que existem pessoas com essas formas de pensar, pessoas com essas formas de analisar, em que querem dizer, querem pregar que Deus não interfere, que querem pregar que a razão é mais importante do que a fé. Mas nós cristãos, nós seguimos a mensagem que Paulo pregava, nós seguimos a mensagem em que Deus, Ele nos dá uma chance, em que Deus transforma uma vida e Ele interfere sim na vida. Se a gente observar, onde nós estaríamos se não fosse a mão de Deus, a misericórdia de Deus para com as nossas vidas? Nós temos aqui um grupo que diz que é melhor pensar pela razão. Pessoas hoje tiram o poder de Deus e querem colocar a culpa, colocar apenas a justificativa na ciência, colocar a justificativa em coisas para retirar ou tentar retirar, já que não vão conseguir, o poder de Deus. Paulo está diante dessa cidade, desse povo, desse grupo. Paulo agora está enfrentando uma batalha completamente diferente da que ele havia enfrentado antes. Paulo já havia sido açoitado, já havia sido preso, mas Paulo está agora em uma batalha que ela não se apresentou em contato físico. Ela não se apresentou com espada, mas ela se apresentou com a ideologia. Ela se apresentou de uma forma silenciosa. E aqui eu já quero começar a pregar, começar a pontuar algumas coisas para a gente hoje. Constantemente nós vamos enfrentar batalhas. E nem sempre as batalhas que nós vamos enfrentar, elas causarão tumulto, elas causarão confusão. Muitas das nossas batalhas, elas serão em silêncio. Muitas das nossas batalhas, as pessoas não vão ouvir, mas nós vamos saber que estamos em guerra. Muitas das nossas batalhas, as pessoas vão olhar como um momento comum, mas nós sabemos que estamos ali enfrentando uma batalha. Eu quero pontuar já nessa mensagem que os grandes desafios que nós enfrentamos não significam a ausência de Deus. Todos nós vamos passar por momentos. Observe que Paulo, quando foi preso, houve um tremor de terra. Quando Paulo foi preso, houve uma manifestação, uma presença, algo que era refletido para mostrar o poder de Deus, que era para mostrar a graça e quão maravilhoso é Deus. Mas Paulo agora está enfrentando um outro conflito, uma outra batalha, em que Paulo não está sozinho, mas Paulo agora está enfrentando uma grande batalha. Como assim, Natan? Grande batalha, já que não tem espada, já que não tem ali uma guerra colocada ou levantada. Paulo está enfrentando uma batalha porque naquele local pessoas já perderam a vida pela mesma acusação que Paulo estava enfrentando no momento. Então Paulo está enfrentando ali um momento, uma luta que pode definir o futuro de sua vida. Se ele vai continuar pregando o evangelho naquela região ou se a sua vida será encerrada, será ceifada naquele lugar. A sua vida está posta em risco. Paulo agora está em um outro momento. Dependendo da decisão daquelas pessoas que estão diante dele, a sua vida vai ser interrompida, a sua vida vai ser ceifada. Ele está em um lugar, como eu já falei, que pessoas foram mortas sobre a alegação que ele também estava enfrentando. Nós aprendemos que as batalhas das nossas vidas, elas também acontecem com outras pessoas. A gente que tem, como ser humano, uma perspectiva de associar sempre o nosso problema de uma forma maior. Como que o que acontece com a gente sempre é mais importante, sempre é mais difícil do que o outro. Às vezes, a batalha que a gente está enfrentando, outras pessoas já enfrentaram. Os homens de Deus enfrentaram e saíram vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui, grandes desafios. Um grande desafio Paulo está enfrentando. A terra não tremeu. O céu naquele momento não se abriu. Anjos não apareceram. Deus estava ausente, não. As batalhas que nós passamos em silêncio, a batalha que nós enfrentamos, esses grandes desafios, mais uma vez repito, não significam a ausência de Deus. Mas por que nós enfrentamos? Por que Paulo está enfrentando esse desafio? Por que acontece comigo, acontece com você?
Porque, meu irmão, deixa eu te dizer, deixa eu deixar claro. Eu sei que você já sabe, mas nós podemos refletir, ouvir mais uma vez para glorificarmos ao Senhor. Quando esses problemas vêm diante de Paulo ou diante de mim, de você, não é para que nós venhamos morrer, mas é para que a majestade, para que a glória de Deus, ela seja revelada através das nossas vidas. Aleluia. Porque através da manifestação do Senhor, nós teremos um testemunho. E esse testemunho, ele pode atingir outras pessoas. Ele pode gerar frutos. Se a gente observar no texto bíblico, na própria Bíblia, vai relatar, vai falar a história de um homem chamado Jó. No capítulo 1, versículo 6, se não me falha a memória, vai dizer que Deus estava em uma reunião no céu. O inimigo passa e o Senhor pergunta de onde ele vem. Ele diz que vem de rodear, de passear pelo mundo. E Deus vai apresentar, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, correto, temente a Deus, se desvia do mal. Tem visto ele, o inimigo vai dizer também, ele tem tudo. O Senhor tem provido tudo. O Senhor permite que Jó venha sofrer algumas coisas, que Jó venha sofrer uma batalha enorme. Jó perde sua família, uma parte da sua família, perde filhos. Jó perde seus bens. Se a gente analisar, tem duas coisas que mexem completamente com a família. São os filhos e a área financeira. Jó foi atingido das duas principais áreas. Jó, ele foi ali atingido de uma forma que lá no capítulo final, nos capítulos finais, versículos finais, Jó vai entender tudo aquilo que ele estava sofrendo, tudo aquilo que ele estava passando. Não era para que ele viesse morrer, não, mas ele vai dizer, agora eu te conheço verdadeiramente. Jó passa por toda uma luta, Jó passa por toda uma batalha, uma grande batalha, mas não significava que Deus não estava presente. Jó passa por todas as dificuldades, por todas as lutas, mas no final ele entende. Era para que eu tivesse um contato mais íntimo com o Senhor. Era para que eu conhecesse o Senhor verdadeiramente. Eu não conheço o Senhor agora só de ouvir, mas os meus olhos te contemplam. Eu vejo o teu poder manifestado na minha vida. Então as grandes batalhas, queridos, as grandes lutas, as grandes dificuldades que nós enfrentamos nas nossas vidas, elas não significam que Deus está ausente, que Deus nos abandonou. Elas não significam que Deus deu as costas para a gente. Mas por que nós enfrentamos essas batalhas? No versículo de número 15, Paulo, como eu já falei na introdução, estava separado dos seus companheiros. É tanto que no capítulo 17, versículo de número 15, ele vai dizer para que Silas e Timóteo estejam com ele, ou viajem o quanto antes para estar com ele. Paulo está sozinho. Paulo está enfrentando um desafio completamente diferente. Em Atos 16, Paulo foi açoitado, foi preso. Em Atos 17, houve uma perseguição em Bereia e sempre esteve acompanhado. Mas Paulo agora está sozinho, em uma cidade distante, enfrentando uma batalha silenciosa, uma batalha ideológica. Muitos de nós enfrentamos esse tipo de batalha diariamente, seja no trabalho, na escola, seja às vezes na família. Para quem não sabe, eu sou professor, trabalho na rede pública, na rede privada. Na rede pública a gente sofre constantemente ataques ideológicos. A gente é apresentado com pessoas que querem fazer chacota com a nossa fé. São conflitos diariamente. Se houver aluno que é crente, ele é motivo de chacota. Se houver um professor que é crente, que é cristão, ele é motivo de ser afrontado. E constantemente nós estamos...
comigo e dizia: sem a minha misericórdia na tua vida, tu não vai a lugar nenhum. Sem a minha mão te sustentando, tu não fica de pé. Se não for eu colocando o teu fôlego de vida, não há trabalho, não há conhecimento, não há dinheiro que te mantenha de pé. Aleluia. Então, queridos, nós vamos enfrentar grandes batalhas, nós vamos enfrentar grandes desafios, mas isso não significa que Deus se ausentou de nós. Nós vamos enfrentar desafios quando nós estamos sozinhos. Mas não é porque Deus se ausentou que Deus esqueceu de nós, não. É porque quando nós estamos a sós, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Nós buscamos mais, nós estamos mais próximos. E quando nós estamos mais próximos de Deus, o caminho, ele começa a se direcionar para a vitória. Quando nós estamos mais íntimos, mais próximos de Deus, nós caminhamos rumo à vitória. Nós perceba que é um processo. Primeiro, nós somos retirados de um meio. Isso já aconteceu comigo e aconteceu com alguns dos irmãos. Nós somos retirados de um meio. Deus nos coloca sozinho para tratar conosco. A gente até pensa em desistir. A gente até pensa em parar. A gente está sozinho. Os amigos não chegam. Os pais não têm uma palavra. O pastor não tem ali uma palavra de ânimo, de força. Não consegue mudar a nossa forma de ver, a nossa perspectiva, a nossa reação. Mas é quando nós estamos a sós com Deus que nós somos fortalecidos. Nós temos agora ali uma convicção, uma renovação de nossa fé, uma renovação de nossa força, para continuar, para não desistir, mas para alcançar, para lutar e ir em busca da vitória. Aleluia. Diante disso que Paulo está enfrentando, diante disso que Paulo está passando, esse momento a sós, o texto não vai deixar evidente. Nós vamos perceber no final. Paulo ele vai enfrentar agora opositores. Terceiro ponto que nós podemos aprender diante das batalhas que nós enfrentamos em nossa vida, que toda grande vitória, ela antes passa pelo desafio da oposição. Sempre que nós vamos nos levantar, que nós temos um sonho a realizar, um projeto para conseguir, que Deus vai cumprir algo na nossa vida, percebamos que aparecem pessoas para ser contra. Alguém já passou por esse tipo de momento? Que tem um sonho, que tem um desejo, que vai realizar algo e chega alguém: não vai dar certo? Vai conseguir? Todos nós passamos por isso. Paulo agora está enfrentando o desafio da oposição. Os filósofos daquela região, daquela era, daquele tempo, questionavam Paulo, riam de Paulo, zombavam da mensagem de Jesus Cristo, chamaram Paulo de paroleiro, de falador, de mentiroso. Ei, o que ele está pregando aí é falácia. Isso é um mentiroso. Isso aí é besteira que ele está falando. Os filósofos, que eram respeitados na época, estavam apresentando, falando, indo contra a mensagem que Paulo estava enfrentando. Indo contra a mensagem que Paulo estava pregando. Se levanta ali uma batalha. E qual era a batalha? Mais uma batalha que eu e você enfrentamos diariamente, que é a batalha de ser uma pessoa que irá conduzir, uma pessoa que irá pregar o evangelho. Pregar o evangelho no dia de hoje é muito fácil. Do jeito que nós estamos aqui, no país que nós vivemos, no estado que nós vivemos, é fácil. Mas pregar o evangelho em outros lugares do mundo não é tão fácil como nós estamos enfrentando aqui. Paulo tinha uma batalha ali de pregar o evangelho, sendo acusado e correndo risco de vida. Paulo estava ali não diante de um conflito físico, mas configurava-se uma batalha espiritual, em que o evangelho de Cristo estava sendo combatido. Queridos, existem projetos de leis, existe movimentação na política e em vários setores, vários segmentos, para barrar o evangelho de Cristo. Então nós também estamos enfrentando o desafio da oposição.
Eu quero deixar claro, deixar evidente que essa luta, essa batalha que Paulo está enfrentando, não era particular de Paulo. Não era particular do apóstolo Paulo. Mas ela também se aplica aos dias de hoje. Se aplica também às nossas vidas. Se aplica também a nós. Ele estava ali diante de um grupo chamado estoico, como eu já falei. Ele era contra. Eles diziam que tudo era baseado na razão. Hoje nós temos esses grupos. Eu, como professor, eu costumo dizer que a ciência ela não vem para separar, para dizer que a ciência anula o poder de Deus. Não. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que a ciência ela vem para afirmar que Deus é poderoso, que Deus é soberano. Eles querem dizer na minha área, na geografia, que a Terra ela surgiu de uma explosão por um acaso. Que as partículas foram se unindo, que o ser humano foi evoluindo a ponto de nós termos isso. Mesmo tendo a obrigatoriedade de falar, mas eu me recuso a acreditar. Eu prefiro acreditar que nós temos um Deus, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, que Ele conhece tudo, que Ele conhece o universo, que Ele projetou, que Ele sabe o ontem, o hoje, e saberá o amanhã, e será para sempre, eternamente. Aleluia! E quando Paulo se prontifica a levar o evangelho, quando Paulo sai da posição de acusador, e Paulo agora vai para a posição de pregador, Paulo, ele começa a ser afrontado. E eu abro aqui um parênteses. Todas as vezes que nós decidirmos viver segundo a vontade de Deus, os confrontos se tornarão uma realidade. Muitas vezes os confrontos acontecem dentro de casa. A gente é afrontado, a gente é colocado em uma posição de afrontamento dentro dos nossos lares. Às vezes nas nossas famílias. A gente às vezes se movimenta, se manifesta como crente e vão apontar a gente. Se a gente fizer alguma coisa, olha o crente. Acontece isso também? Ou é só comigo? Quando a gente fala... Quando a gente, às vezes na escola, que a gente tem que ser um pouco mais duro, mais ignorante, olha, professor, você não tem que ser manso, a Bíblia não diz que você tem que ser manso, tem que ser calmo, Jesus. A gente é ali afrontado constantemente. Então, quando a gente decide viver segundo a vontade de Deus, os confrontos vão se tornar uma realidade. Todas as vezes que nós decidirmos escolhermos a Cristo, nós vamos ser afrontados. Eu lembro de uma outra vez. Eu fui para uma festa no dia 7 de setembro de 2019. E ao chegar nessa festa, o Espírito Santo bradou em meu coração: vai para casa que aí não é teu lugar. Eu não consegui mais me mover. Eu cheguei na entrada da cidade, animado. Tinha comprado uma moto, ia para uma festa. Quando eu cheguei na festa, bradou um vento, eu me arrepiei, e uma voz bradou: vai para casa que aí não é teu lugar. A vontade de chorar foi grande, a vontade de chamar pela mãe foi grande: mãe, pai. Porque a gente adolescente, a gente se acha independente com 18 anos. Mas quando vem as dificuldades, a gente procura alguém para nos apoiar. E eu retornei à igreja, e quando eu cheguei para um grupo de amigos, disseram: não, isso aí é passageiro. Eu cheguei animado: não. Voltei para a igreja. Eu me reconciliei com o Senhor. E alguns disseram: não, isso é passageiro. Isso aí é... Já tu volta. É uma recaída. Tu teve saudade do tempo que tu tocava na igreja. Olha a ousadia. Olha o afrontamento. Olha a oposição. Isso aqui, se a gente for abrir para falar de testemunhos. Papai, quando aceitou Jesus, apanhou por ser crente. Quando meu avô aceitou Jesus, a minha avó disse que só aceitava Jesus se o filho dela fosse crente. Então, na nossa história de fé, se o filho dela fosse curado. Meu tio estava doente, quase para morrer, e ela disse: ore nele. Se ele for curado, eu aceito Jesus. Se ele não for curado, também não quero saber de Jesus, não. Perceba, todas as vezes que a gente decide, que a gente escolhe o Senhor, nós vamos ser afrontados. Nós vamos ser apontados. Mas eu tenho algo a te dizer. A oposição nas nossas decisões, ou a postura que nós temos em favor do Evangelho, atrairão pessoas contra. Pessoas que tentarão nos tirar do foco.
Mas vale a pena enfrentar qualquer luta, qualquer acusação, qualquer dificuldade e não nos calar diante das batalhas. Mas porque é muito fácil quando a gente está pregando dizer que devemos permanecer na posição. É muito fácil para você que está aí na frente, que está aí no altar, que não está na minha pele, falar que é para permanecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: toda vitória, antes de acontecer, encontrará opositores. E Deus concede vitória a todos aqueles que permanecem na posição. Aleluia. Deus permanece, Deus dá ali a vitória. Paulo, ele não desistiu diante das oposições. Formou-se um grupo, levaram Paulo para o tribunal, o local que era julgado todos, e dali só tinha duas formas de sair: ou vivo ou morto. Não tinha negócio de prender. Paulo é levado para esse local, resiste à acusação. Em nenhum momento Paulo vai dizer, em nenhum momento Paulo vai amaldiçoar Deus. Muito pelo contrário, Paulo é afrontado nos versículos mais adiante, do versículo 23, Paulo vai dizer, eles acusam Paulo de idolatria, de um novo Deus. E Paulo, de uma forma inteligente, vai dizer: ei, eu não estou pregando um novo Deus, não. Tem ali um local reservado a um Deus desconhecido. O Deus a que eu prego é o Deus que é desconhecido para vocês, não é coisa diferente. Paulo permanece na posição, Paulo permanece na sua forma de pregar, e agora Paulo vai ser encaminhado a uma vitória. Natan, mas se não houve guerra, não houve batalha, não houve afrontamento, não houve contato físico, qual foi a vitória que Paulo teve? A batalha que Paulo tinha naquele momento era apresentar, era pregar o evangelho, e Paulo vai ter uma vitória. Nem todas as vitórias das nossas vidas, elas serão visíveis aos olhos humanos. Muitos de nós lutamos para que as pessoas, ou oramos por pessoas, para que elas mudem, não fisicamente, mas internamente, na forma de pensar. Muitos pais hoje oram pelos seus filhos, não para que eles mudem de uma forma física, para que todos vejam, mas eles oram, eles apresentam para que haja ali uma vitória invisível aos olhos humanos, mas para que haja uma vitória, uma transformação interna, para que haja uma transformação de vida. E como a gente percebe que Paulo saiu vitorioso? No versículo 34, já para encerrar esse capítulo, Paulo vai dizer que todavia chegando alguns varões a ele, creram. Queridos, Paulo está diante agora de uma dificuldade, de uma batalha, de uma luta. Essa batalha que poderia custar a sua vida, mas Paulo não recuou. Paulo permaneceu orando. E qual foi a vitória que Paulo teve? Foi vidas sendo entregues, vidas confessando o Senhor como o único e salvador das suas vidas. Em uma cidade, em um local em que muitas pessoas cultuavam a deuses diferentes, Paulo ele vai ser afrontado sozinho, mas Paulo sai vitorioso. Em algumas traduções, vai encerrar o capítulo dizendo que vão voltar para ouvir Paulo posteriormente. A vitória de Paulo foi tão grande, por permanecer, por perseverar, que a partir dali ele vai para uma localidade chamada Coríntios. E Paulo vai se estabelecer lá por alguns anos, por um ano e alguns meses, e Paulo ele vai criar uma igreja, ele vai deixar uma igreja edificada. Então eu convido nesse momento você a ficar de pé, mas ainda prestando atenção, convido a banda a subir, porque diante de tudo isso que foi mencionado, você pode estar se perguntando, onde ele quer chegar com essa mensagem? O que ele quer nos dizer? O que o Espírito Santo quer falar à igreja diante desse texto? É que os desafios que nós enfrentamos hoje podem parecer maior do que as nossas forças, mas nunca serão maiores do que o nosso Deus. Que a vitória não pertence
aos que não enfrentam, mas a vitória, ela pertence àqueles que não desistem. Você pode estar enfrentando hoje uma batalha, uma luta, em que você está sozinho, não consegue falar com ninguém. Não tem a quem recorrer, a quem dizer. Mas eu tenho a te falar hoje de um Deus, de um Senhor, de um Cristo, que veio nos reconciliar com o Pai. E hoje nós podemos adorá-lo, que hoje nós podemos conversar com Ele diariamente, constantemente. Antes havia uma barreira, mas agora nós estamos livres para orar ao Senhor. E eu encerro dizendo que Deus, Ele pode usar os desafios de hoje para preparar as grandes vitórias de amanhã. Você pode estar passando por algo que você se questiona: como eu cheguei nessa situação? Como a minha família chegou nessa situação? Como eu vim parar aqui? Mas o Senhor está te fortalecendo. Talvez você se questione hoje, mas no futuro você irá perceber que a fidelidade é o lugar que nós temos, que a fidelidade a Deus é o caminho para um propósito ainda maior. Aleluia. Vale a pena ser fiel. Vale a pena permanecer sofrendo ali calado. Vale a pena orar com o Senhor de madrugada. Vale a pena não ter ninguém para lhe ouvir. Pessoas próximas de você. Mas há um Deus que está te ouvindo. E isso vale a pena por quê? Porque eu não posso resolver o seu problema. Os irmãos aqui não podem resolver o seu problema, seja qual for. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para resolver qualquer circunstância, seja física ou seja espiritual. Aleluia. Adore o Senhor nesse momento. Eu tenho um Deus que não vai deixar